Você já pensou em ter um bar, né? Certeza que você já pensou, todo mundo já pensou em ter um bar. Como será que é ter um bar? Eu já pensei em ter um bar também. Quando eu era CLT, eu ficava lá trabalhando, aí alguma coisa me irritava, eu falava, eu vou ter meu próprio negócio, porque eu não mereço passar esse estresse, e eu vou viver sendo empreendedora, que vai ser muito mais fácil. E eu vou contar pra vocês que essa ideia que vocês tiveram de ter um bar eu já tive, e eu tenho um bar, e eu vou contar essa história pra vocês, como é que surgiu a Casa Gin. Fala galera, você é daqueles que tá no trabalho e fica pensando, e se eu montar um bar? E se um dia eu tiver um bar? Então, esse mesmo pensamento eu já tive, por isso que existe a Casa Gin. Eu trabalhava também, era CLT, trabalhava numa empresa, trabalhei em algumas empresas, mas trabalhei muito tempo no ramo de moto. E aí todo dia, quando alguma coisa me irritava, eu pensava, vou montar meu negócio porque é menos estressante do que trabalhar para os outros, é mais justo. Então eu vou montar meu negócio e não pensava exatamente num bar, pensava em ter o meu negócio. Até que veio a ideia de ter a Casa Gin e aí eu decidi sair, deixar de ser CLT e montar a Casa Gin. E eu vou contar essa história para vocês que foi uma loucura desde o início. Então, a Casa Gin surgiu, pessoal, em 2019, que era o auge do gin. E eu tinha saído da empresa, não era mais CLT. E aí, aquela velha história que todo mundo pensa. O dia que eu sair, eu pego uma grana e monto meu negócio. Peguei uma grana e falei, vou montar o meu negócio. Aí chegou 2019, eu falei, vamos montar o quê? Um bar. Mas eu não tenho cara de quem gosta de boteco. Eu não queria um boteco, eu queria um bar diferente. E em 2019 foi o ano do gin. Foi o ano que o gin estourou no Brasil. E os bares não tinham drink de gin. Nenhum lugar tinha drink de gin. Então eu fui fazer os cursos, eu fui entender. E aí achei alguns amigos e a gente decidiu montar a Casa Gin, que era um bar específico de gin. Na Santa Cecília, na verdade, porque a Santa Cecília, aleatório, eu morava perto, eu queria um negócio perto de casa. A Santa Cecília não era o que é hoje a Santa Cecília. Tanto que eu fui praticamente o primeiro bar da rua. Tipo, a rua que eu tenho hoje era um breu. E hoje tem um monte de bar, mas a gente vai chegar lá. E aí, 2019, o auge do gin. Ideia perfeita, um bar de gin. Então a gente tem mais de 40 receitas de gin. Foi o primeiro bar a ter receitas de drink de gin no cardápio. E aí, 2019, abriu a Casa Gin. E foi um estouro. Todo mundo seguia, tanto que a gente tem 60 mil seguidores, dá uma olhadinha aí, pra aprender as receitas, porque eu fazia vídeo explicando as receitas. Vou voltar a fazer, porque a galera tá pedindo. E não tinha gin, tinha gin na Casa Gin. E a gente fez gin de acordo com o paladar do cliente. Então tem drink mais doce, tem drink mais cítrico. E foi muito legal, foi o estouro, 2019. E era assim, tudo pra dar certo. Até que 3 meses depois da Casa Gin abrir, veio a pandemia. E todo mundo falava que bar não tinha como dar errado, que o brasileiro acontece qualquer coisa, mas não deixa de beber. E foi o segmento mais prejudicado durante a pandemia, porque tudo podia voltar, menos bar. Você podia fazer qualquer coisa, mas se você fosse pro bar, você tava muito errado. E então a gente ficou 2 anos fechados.